Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo esse vídeo para defender uma posição que vai ser um tanto quanto polêmica. Vamos abolir todas as políticas públicas para deficientes, não as privadas, obviamente, porque na minha propriedade privada eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso discriminar pessoas com deficiências ou eu posso dar privilégios privados para ela, porque a propriedade é minha. Mas tudo aquilo que parte do governo deve ser completamente abolido. Eu vou explicar por quê. Tomemos a selva, os primórdios da civilização. Ora, nesses tempos primevos, as pessoas que tinham deficiências físicas, mentais, eram abandonadas à própria sorte, eram descartadas muitas vezes, como em Esparta ou como na civilização dos esquimós, onde os idosos são deixados para morrer também. Quem é que acolheu os deficientes? Ou melhor, acolher os deficientes sempre foi um ímpeto da lei natural impressa no coração do homem. Mas quem é que viabilizou isso materialmente? Foi a civilização, foi o livre mercado, foi a economia de mercado, foram as empresas. Então, nós vemos que o Hitler estava correto, objetivamente, quando ele disse: a economia de mercado capitalista fica acolhendo os deficientes. Fica mesmo, e é para isso mesmo. O Hitler, o desgraçado, maldito, queria a destruição eugenista dos deficientes. E por isso ele era contra a economia de mercado, por outros motivos também. Afinal, ele era de esquerda, um socialista. Nazismo é de esquerda, só para constar aqui. Ele era um antimarxista, mas a esquerda tem várias vertentes. E ele reconheceu que é o livre mercado que acolhe os deficientes porque permite que haja condições materiais para tanto. Portanto, a civilização de mercado e a economia capitalista são o oposto de um ambiente eugenista ou da lei da selva. Logo, nós temos que concluir, se nós quisermos defender os deficientes, nós temos que defender uma economia livre, uma sociedade produtiva e, portanto, devemos rechaçar todas as regulações do governo na economia, porque, como eu já expliquei em outros vídeos, regulações são muito piores do que impostos, que já são horríveis. Ora, como é que nós vamos fazer? O governo não pode regular as empresas para que eles tenham vagas de deficientes, para que tenha cotas de contratação de deficientes? Não. Mas aí como é que os deficientes vão fazer? Muito simples. Se as empresas quiserem clientes deficientes, ou clientes que tenham parentes e amigos e namorados deficientes, elas vão fazer isso sozinhas, elas vão fazer isso como parte da sua estratégia empresarial. E acabou. E digo mais, num ambiente onde ninguém se preocupar com os deficientes, o primeiro que fizer isso vai ter o pioneirismo para conquistar a fidelidade de toda essa clientela. Olha, aquela foi a primeira empresa que pensou nos deficientes. Pronto, ele já tem até um upgrade de marketing. Não é bom? Ele já sai na frente. E digo mais, se em vez de políticas públicas arbitrárias, impositivas, sem critério racional, nós tivermos um problema na sociedade a ser resolvido por vias mercadológicas, olha, tem um problema. Precisamos viabilizar soluções para os deficientes. Como fazer isso? Pronto, nós já temos um incentivo de mercado para que haja inovação empresarial e tecnológica nesse setor. Nós temos que fazer isso de forma economicamente viável. Não podemos gastar o dinheiro da sociedade de uma maneira irracional para atender uma determinada minoria. Senão, isso seria dilapidar todo o capital acumulado pela humanidade e causar pobreza, que é uma das piores mazelas que existem. Então, se houver um incentivo de mercado para desenvolver tecnologias e arranjos empresariais que tornem essa inclusão dos deficientes viável economicamente, nós vamos ter avanços nessa área. Mas se o governo simplesmente decreta, tem que ter X vagas, tem que ter X cotas, bom, então já estão acolhidos a política pública que resolva, ninguém mais vai pensar empresarialmente nessa solução. Por quê? É preciso que haja uma demanda social para isso. Se as pessoas falaram, ninguém está se preocupando com os deficientes, precisamos de soluções. Muito bem, agora nós temos uma demanda social genuína, que parte dos indivíduos, que parte organicamente da sociedade, para que engenheiros, cientistas, empresários desenvolvam essas soluções. Outra coisa, o consumidor deve internalizar essa preocupação. Ele não pode jogar nas costas do governo. O governo tem que fazer política, o governo não tem que fazer nada. O governo não tem que nem existir. Você que deveria ter uma consciência moral como consumidor para priorizar
as empresas que tratam os seres humanos de forma humana. Eu boicoto as empresas criminosas, imorais. Por que vocês não fazem o mesmo? Por que vocês não fazem um boicote negativo? Vocês priorizam empresas que ajam de forma moral. Pronto, isso deve ser internalizado, não deve ser terceirizado para o governo, por assim dizer. Agora, todas essas políticas são extremamente materialistas, essas políticas de inclusão do deficiente, porque eles querem incluir o deficiente no mercado de trabalho ou em vagas de estacionamento, no consumo, mas esse não é o objetivo. Isso é muito bom, ajuda, mas nós estamos destruindo a base de tudo, que é incluir as pessoas nas instituições informais da sociedade, ou seja, na maneira como as famílias acolhem os seus parentes, na maneira como os amigos praticam a caridade, na subsidiariedade social, nas rodas de amizade, nos sentimentos. Então, o que o governo faz quando ele cria essas políticas é gerar uma divisão na sociedade. Se antes as pessoas praticavam a empatia com o deficiente, agora elas já veem o deficiente como um passivo social, um estorvo. Então, nós estamos excluindo os deficientes com essas políticas do governo daquilo que é mais importante, que é a inclusão afetiva. E essa inclusão afetiva é que vai gerar uma demanda capaz de mover as forças produtivas para prover uma inclusão material. O governo, ele destrói o quê? A base. Existe ainda a questão moral. Primeiro que essas regulações do governo são claramente uma agressão física, uma ameaça de uso da força contra um empresário, contra um proprietário legítimo. Isso é imoral, na base, e acabou, não tem nem o que discutir. Agora, vamos pensar o seguinte: a nossa sociedade moderna, que é doente, ela se acha muito superior às sociedades passadas, porque ela tem essas legislaçõezinhas, esse politicamente correto, esse mimimi. Isso é o fim da picada. Nós estamos cegos diante da nossa própria imoralidade. Sabe por quê? São disfunções. A nossa sociedade sofre de disfunções morais, disfunções orgânicas, que nós não enxergamos. Substituímos tudo isso por burocracia, colocamos todas as nossas esperanças no mercado ou na burocracia estatal, que é o típico pensamento liberal, e esquecemos de ver as disfunções orgânicas, morais, que acometem a sociedade. Essa é a nossa grande cegueira moral. Então, como é que nós não enxergamos a perda da subsidiariedade, a perda da responsabilidade individual, e achamos que nós somos moralmente superiores às sociedades do passado, simplesmente porque nós temos um rol de regulações que destroem tanto o tecido social quanto o mercado, no sentido material do termo. Isso tudo que eu estou falando é muito grave. Isso é descrito por um autor muito importante que todo mundo devia ler, chamado James Calby, que é um grande crítico do liberalismo. Elber Ramos, muito obrigado. Eu sei que esse trabalho é devagarzinho, como você disse, mas é por isso que nós estamos aqui. Preferência temporal baixa, longo prazo. Muito obrigado. Então ele faz uma crítica ao liberalismo porque é uma mentalidade materialista. E essas são as origens ideológicas desse tipo de regulação. A verdadeira oposição a esse pensamento liberal e materialista é deixar o mercado livre para que as pessoas sejam livres para exercer essas virtudes. O Hitler, como eu já disse, um eugenista, ele queria uma seleção natural no estilo da lei da selva. Deixem os deficientes morrerem. Eu não. Eu quero que eles sejam acolhidos. Nós temos que ter o quê? Uma seleção do melhor comportamento moral, que vai gerar uma hierarquia, uma elite natural moralizadora, que vai acolher todos. Agora, o que o governo faz, o governo politicamente correto, é o que tem de pior. A social-democracia moderna consegue ser até pior que o nazismo, porque ela destrói as duas coisas. Ela destrói esta seleção do melhor comportamento moral e, ao mesmo tempo, coloca os deficientes numa péssima situação, praticando, de certa forma, a eugenia. Então, ela consegue o pior do nazismo e, ao mesmo tempo, inaugura um novo tipo de mal, que é a destruição do comportamento moral. Pensa no seguinte:
qual é a pior forma de deficiência que existe? São as síndromes raras. São síndromes que acometem, 100 pessoas no mundo inteiro, 200 pessoas no mundo inteiro e que têm consequências gravíssimas para o paciente. Mesmo nesses casos, existem associações privadas, pais de vítimas, maridos das vítimas, amigos das vítimas, que se juntam e providenciam um suporte social, médico, um tratamento, privadamente. O que precisa ter? Essas associações privadas têm que ter grana, tem que ter dinheiro, tem que ter capital. E o governo dilapida o capital da sociedade inteira para impor as suas políticas por causa de deficiência. Então, que tipo de deficiência? Tudo isso é muito arbitrário. O que o governo está fazendo é tornar a sociedade mais pobre, ou seja, menos capaz de abarcar as pessoas que têm problemas reais, problemas de verdade. É uma maldade muito grande que, no final das contas, é uma hipocrisia. É demagogia pura. Outra coisa. Nós temos que ter a percepção da necessidade de ajudar os deficientes, individualmente, como eu já disse. O homem precisa ter essa oportunidade de buscar esse senso de dever. Caso ele não tenha essa oportunidade, ele vai conferir menos importância a isso. Ele vai se tornar mais materialista. Então, não, o importante é votar direito, é ganhar dinheiro, é cuidar da minha vida, não sei. Por quê? Se ele não tem a oportunidade de praticar algo, ele vai, como um mecanismo de defesa mental, tornar esse algo menos importante. Como que as virtudes morais poderiam ser de pouca importância? E aí é o que o grande Oswald Spengler, que para mim é um dos melhores historiadores que já existiu, no seu livro A Decadência do Ocidente, escreve. O homem naturalmente precisa dessas oportunidades de crescer nas virtudes morais. Mas o governo assume isso e deixa o homem com os seus baixos apetites. Não, eu quero ganhar dinheiro, quero pegar mulher e acabou. Essa é a nossa vidinha. Então vejam como as consequências dessas políticas, dessas regulações, vão para muito além das dimensões econômicas. Eu vou falar das dimensões econômicas, que é a minha área primordial, né, economia, que são gravíssimas também. Mas antes disso, vamos pensar nos absurdos dessas leis, dessas regulações de cotas e privilégios para deficientes. Vamos lá. Cotas para deficiente físico, cotas para deficiente mental, cotas para autista, cota para... Aí tem idosos, gestantes, aí nas faculdades tem cota para negros, para índios, não sei. Imagina como é que vai ser o futuro. Na democracia, a tendência é que todo mundo tenha alguma cota de alguma coisa. Logo, se todas as classes desfavorecidas forem privilegiadas, não haverá nenhuma melhora absoluta. A economia vai piorar para todo mundo e, em números absolutos, todas as classes estarão em situação pior. E aqueles que, segundo os critérios do governo, não forem desfavorecidos de nenhuma forma, se tornarão a classe mais desfavorecida de todas. Além disso, essas regulações de deficiência vão gerar contradições insolúveis que vão cair nas costas do empresário, o setor produtivo. Exemplo, John Casey era um filósofo, grande filósofo, que foi mentor do Roger Scruton. Ele dá um exemplo. Imagina que um restaurante contrata uma garçonete. Essa garçonete tem uma deficiência mental, psicológica, um trauma que ela adquiriu porque ela foi atacada em alguma fase da vida dela por um negro. Um negro assaltou ela, bateu nela, estuprou ela, então ela ficou com um trauma incorrigível. Aí, pelas leis de inclusão de pessoas deficientes, esse restaurante é obrigado a se adaptar para empregar essa garçonete. Por essas regulações, esse restaurante não poderia atender clientes negros, porque a garçonete que tem esse problema ia freak out. Logo, ele se tornaria um violador das leis antirracistas. Então, esse empresário, logicamente, teria que escolher entre violar as leis de inclusão de deficientes ou violar as leis antidiscriminação. O empresário não tem saída. A única saída para uma situação dessa seria o libertarianismo, a iniciativa privada. O dono do restaurante decide o que fazer e acabou. Ele pode demitir a funcionária e admitir clientes negros. Eu acho que seria a solução mais racional, mais plausível. Ou ele tem até o direito de não aceitar clientes negros ou não aceitar clientes brancos. Direito de discriminar. Defendo isso. Esse é o exemplo do John Casey. Agora, de onde vieram essas leis de inclusão de deficiente? Nos Estados Unidos é chamado de ADA.
Act, não sei o que, Disability Act. É ADA mesmo, né? É uma gangue de criminosos, igual o ADA, que é amigo dos amigos. Essas leis vieram com aquele canalha, bandido, do George Herbert Bush, o Bush pai. O satanista do Bill Clinton chamou essas leis de monumentos à liberdade. Quer dizer, tirar a liberdade dos outros é um monumento à liberdade. É bem orwelliano mesmo. E o Obama, aquele bandido marginal, marxista, disse o seguinte: essas leis, essas regulações de inclusão de deficientes, elas são justas porque tornam os empreendimentos aquilo que eles realmente são, algo que pertence a todos. Essas são as palavras do Obama. Peraí, para tudo. Como é que um empreendimento privado pertence a todos? Pertence a todos porcaria nenhuma, pertence ao proprietário. O marxista vagabundo do Obama quer acabar com a propriedade privada de uma maneira muito sutil, através desse tipo de discurso. Agora, quem é que tem que ter prioridade nas filas? Quem é que tem que ter vaga especial de estacionamento? Quem é que tem que ter cota de contratação? Por que os deficientes físicos? Por que os deficientes mentais? Isso é arbitrário. Como é arbitrário? É arbitrário. Por que não são os doentes terminais de câncer? Por que não são as pessoas que acabaram de perder alguém querido na família? Um órfão, por exemplo. Ou alguém que tem a mãe doente lá em casa e precisa ir rápido no supermercado fazer compra e levar pra mãe que tá doente, sozinha. Por que não as pessoas obesas? Será que a obesidade é uma deficiência? Ou é só a cara de pau mesmo da pessoa que não consegue controlar a comida? Por que não as pessoas deprimidas? Por que não as pessoas que acabaram de ter algum fracasso na vida, ficar desempregadas ou não passar num concurso, não sei. Tá vendo como tudo é arbitrário? Que a razão moral individual e a propriedade privada definam as regras, não o governo. Agora, vamos ver os efeitos econômicos de tudo isso. Então, tá bom, o governo chega lá e fala, vai ter cota para deficientes, aquela história. Resultado, adaptar uma empresa para acolher os deficientes custa dinheiro, não cai do céu. Tudo isso pode ser pago pelas grandes corporações. Uma pequena porcentagem da receita das big corporations. Mas, para os pequenos empresários, isso é um custo proibitivo. Resultado é que pequenas empresas vão fechar, vão sair do mercado e haverá uma concentração do mercado na mão das grandes corporações, fortalecendo oligopólios e monopólios, prejudicando o consumidor, diminuindo os salários, diminuindo a qualidade dos produtos. Primeiro ponto, hein? Só tô no item 1. Item 2, isso é muito interessante. Menos pessoas com deficiência vão ser contratadas. Como assim? Agora o governo vai obrigar a contratá-las? Explico. Primeiro que os empregadores vão ficar morrendo de medo dos deficientes, porque todas essas leis são pacotes. Então, além das obrigações, das cotas, existe também a proibição de demitir ou a dificuldade de demitir, de forma que o empregador vai ver o deficiente como um processo judicial ambulante. E ninguém vai contratar um processo judicial ambulante. Eles vão fazer de tudo para evitar isso. Mesmo porque as empresas vão ter menos dinheiro para contratar, vai ter menos vaga de emprego. Segundo, isso é um estudo muito sério do economista Lew Rockwell, fundador do Mises Institute. Ele mostrou que em 1989 a empregabilidade dos deficientes atingiu o auge. Por quê? Porque a economia melhorou, a indústria produziu mais, a tecnologia avançou, então o mercado acolheu mais gente. É só isso. Agora, em 1990, no final de 89, o Bush aprovou essa série de leis aí, ADA. Aí começou a derrocada. Tudo isso é dado, são números. As pessoas mais severamente deficientes, com deficiências mais graves, foram as que mais sofreram. Foram as que mais perderam emprego. Então, o desemprego entre as pessoas com deficiência grave, que era de 21% em 1989, foi para 28% em 1991. Aumentou 7%. E aí, quando ele escreveu o artigo dele, em 2001, nós temos uma comparação que é a seguinte. O desemprego estrutural, ou seja, as pessoas que não conseguem arrumar emprego porque a produtividade marginal delas é menor do que o salário mínimo, esse desemprego estrutural entre pessoas com deficiência entre os desempregados com deficiência, passou de 66% em 1986 para 79% em 2001. Então, dentre os desempregados,
Existem aqueles que são desempregados voluntários, existem aqueles que são acometidos por um desemprego friccional. Agora, esse desemprego estrutural, o cara passa anos procurando emprego e não consegue, dentre os desempregados passou de 66% em 86 para 79% em 2001. Por que tudo isso? Como é que isso é possível? Simples. Primeiro, o governo começa a arbitrariamente incluir um monte de coisa no rol de deficientes. O cara tem uma unha encravada e é deficiente. Esse cara não seria considerado um deficiente numa sociedade livre. Ele só é por regulação do governo. Então, para cumprir as cotas, os empresários vão contratar as pessoas que têm deficiência, mas que não é tão grave assim, que não vai afetar tanto a produtividade. Então, as pessoas com deficiência mais grave vão sofrer. Segundo, que todo mundo está perdendo emprego. A economia está sendo dilapidada, como eu disse. E terceiro, que as pessoas têm medo de contratar deficientes porque com essas novas leis representam um processo ambulante. Então, tudo isso. Além disso, nós temos outros dois fatores. Perda da produtividade do trabalho. Por quê? Porque pessoas sem deficiência são mais produtivas, elas que deveriam ser contratadas. Se existir alguma vaga onde a deficiência da pessoa é irrelevante, ela vai surgir com o aprofundamento da divisão de trabalho numa economia saudável. Agora, forçosamente alocar a mão de obra para onde ela é menos produtiva só vai prejudicar a economia. Não existe direito ao trabalho. Eu não tenho direito de trabalhar. Não tem. Se alguém quiser te contratar, se você produzir alguma coisa, montar uma empresa, ok. Mas você não pode forçar ninguém a te contratar, esse é o ponto. Segundo, aumenta o número de acidentes de trabalho. Porque o sujeito que é forçosamente contratado porque o governo obrigou, ele pode apresentar ali imperícia, por exemplo. Operar uma máquina, um trator errado e matar alguém. Ou pior que isso, ele pode ter uma deficiência psiquiátrica que ele acabar matando alguém na empresa, um crime mesmo. Isso são dados estatísticos. Vejamos e tem mais uma coisa, em relação aos estacionamentos. O governo obriga as empresas a ter vagas de deficiente. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Cada empresa tem um tipo de cliente. Provavelmente pessoas com deficiência física não vão muito a baladas. Então por que você vai obrigar uma boate a ter vaga para deficiente? Agora, se você tem um consultório médico de ortopedia, provavelmente vai ter vários clientes deficientes. Então é óbvio que racionalmente um bom administrador de uma clínica ortopédica vai colocar muitas vagas de deficiente. Agora, quem o governo pensa que é para querer gerenciar todos os setores? O que vai acontecer é que empresas mais ricas vão comprar um terreno maior para cumprir as cotas de vagas do governo e, ao mesmo tempo, não perder nem a área construída nem a vaga para outros clientes. Resultado, empresas mais ricas vão abocanhar quantidades maiores de terreno e o preço dos terrenos vão subir. Isso vai fazer aumentar os aluguéis, vai aumentar o custo da moradia popular. É economia básica isso. Agora vamos ver um caso, estudo de caso. Tem uma portaria do Inmetro que exigiu que todos os ônibus rodoviários comercializados no país tivessem, a partir de 2015, uma plataforma para cadeiras, para os cadeirantes, automática lá, um negócio sofisticado. Ai, que maravilha, como o Inmetro é bonzinho. Bonzinho porcaria nenhuma. Primeiro, isso aumentou em 3% o custo de produção dos ônibus, o que se reflete nas passagens de ônibus. Então agora o cidadão pobre que quer levar um remédio para a mãe doente lá no sertão tem uma passagem mais cara. Isso ninguém vê, né? Isso os demagogos não veem. Ou melhor, veem, mas não falam pro povo. Que é pior que isso? Com os custos aumentados, as companhias de ônibus, as viações de transporte, começaram a gastar menos em manutenção. A idade média da frota de ônibus aumentou, o que aumentou também o número de acidentes fatais nas estradas. Quer dizer, tem gente morrendo por causa dessa regulação idiota, demagógica. Que é pior que isso? O motivo pelo qual eu vim fazer esse vídeo aqui é porque ontem esse populistazinho demagogo do Jair Bolsonaro aprovou uma lei chamada Lei Romeu Mion. Sabe o que diz essa lei? Que agora as pessoas diagnosticadas com espectro autista vão receber uma carteirinha. A carteirinha de autista. Agora a pessoa vai poder ser autista de carteirinha. Literalmente. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar nesse inoperante aí. Marcos Mion. Eu não assisto esses babaca aí. Mas ele foi lá fazer um lobby por essa lei. Isso prova que a pessoa pobre
desdentada mesmo, ela não tem influência nenhuma nas esferas de poder. Tem que vir um apresentador famoso da TV, tá? Só para começar. Agora, essa carteirinha de autista é o cúmulo, porque eu passei 20 minutos aqui nesse vídeo mostrando que não devia ter privilégio nem para quem tem deficiência de verdade. Agora, para autista, para quem tem Asperger, geralmente as pessoas que têm Asperger são até bem-sucedidas, que elas têm uma habilidade especial. Quer dizer, o Messi, que tem Asperger, que é espectro autista, vai ter prioridade numa fila. Quer dizer, uma pessoa fisicamente frágil, intelectualmente frágil, não vai ter. Um jogador de futebol fisicamente apto, milionário, vai ter. É ou não é o cúmulo da demagogia? Quem precisa de prioridade? Um autista como Paul Dirac, que era um grande físico, ou um analfabeto caipira que não sabe o que está acontecendo? Um gênio como Alan Turing, que era autista? Ou um estrangeiro que está ali e não sabe falar a língua? Quem é que tem que ser ajudado primeiro? Então olha como o Estado destrói o conceito natural de empatia, de solidariedade. Por causa de uma carteirinha. Fora a máfia que vai ser essa carteirinha aí, né? O Turing, na verdade, ele foi perseguido por ser homossexual. Quer dizer, ele não precisava de uma carteirinha de autista. Ele precisava que o governo não o perseguisse pelas condições sexuais dele. Só isso. Então, tira o governo, fim do governo, destruam o governo, militarmente acabem com o governo. Só isso que eu tô pedindo pra vocês. Né? E se não fosse o Alan Turing, eu não estaria nem fazendo essa live, porque a computação estaria atrasada em décadas, né? Mas, enfim. Mais uma demagogia do governo. Mais dilaceração da propriedade privada, do tecido social, da intuição moral, da economia, do capital. E por quê? Porque um atorzinho demagogo chegou para um presidentezinho demagogo. É isso. Abraço. O Paulo Cogos. Até o dado momento, os últimos vídeos que ele publicou realmente mostram que ele apresenta um certo paralelismo da realidade. Em outras palavras, é uma pessoa que é tão fanatizada pelos seus vieses ideológicos que entra em contradição e nem se apercebe disso. Em particular, quando o Cogos se diz católico e libertário. E é interessante que em 90% dos pontos de vista do Paulo Cogos, o libertarianismo prevalece sobre o catolicismo. O catolicismo serve de uma estampa, serve como uma vitrine. Mas por trás do simulacro católico, o que nós observamos ali são doutrinas que não somente são completamente estranhas ao que a Igreja Católica ensina no plano político, moral e etc., como até mesmo contrárias à Igreja. Então aí percebemos o grau de alienação e de estupidez do Paulo Cogos. E já falando sobre esse assunto, ele gravou um vídeo falando sobre os incapazes, sobre a questão de se criar cotas para pessoas com deficiência, dizendo que isso é inútil, que não sei o que, blá blá blá, que na verdade o mercado já poderia gerir tudo isso e etc, e que na verdade nós temos que confiar no livre mercado. Ao que parece, o Cogos, vivendo no seu cantinho de burguês paulista, não percebe que em grande parte, as pessoas com deficiência são improdutivas do ponto de vista econômico. Em outras palavras, com certeza, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, uma pessoa que está de muletas, não é tão interessante para o mercado como, por exemplo, uma pessoa saudável. E isso nós observamos não somente contra as pessoas incapazes, como até mesmo com as pessoas idosas. Nós somos um país em que os idosos são rejeitados no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles não são produtivos. Porque a produtividade deles é muito menor do que, por exemplo, de uma pessoa saudável e de uma pessoa jovem. E isso porque eu não estou falando também de mulheres grávidas, que muitas vezes são demitidas no trabalho por uma questão basicamente de custo. E não me venham dizer que isso é apenas custo trabalhista. Ah, não, porque são os direitos trabalhistas que impedem que a mulher grávida seja mantida no mercado de trabalho. Não, isso não é bem verdade. Na prática, quando uma mulher está grávida também, a produtividade dela diminui. E vai ter uma época, uma situação, em que ela não vai ter que trabalhar. Por quê? Sob pena de ela colocar em risco a própria gravidez. Isso porque nós estamos falando da situação pós-parto. Quando a mulher de fato não tem que trabalhar.
e simplesmente amamentar a criança, cuidar da criança. E nos primeiros meses de vida da criança, a situação é bastante complicada, porque a criança não dorme direito, e muito menos os pais, que ficam completamente atordoados por conta, digamos assim, do relógio biológico da criança, porque a criança nessa época não tem horário para dormir, nem tem horário para acordar. E aí a vida da pessoa se torna abertamente caótica. Aí o Paulo Cogos está dizendo necessariamente que nós temos que esperar os caprichos do livre mercado, os caprichos do sistema de preços, para que essas pessoas sejam empregadas. Ora, isso é a negação da solidariedade cristã. E eu digo isso porque, se o mercado atende a certos resultados que demandam uma produtividade, que demandam lucro e que demandam inclusive uma questão mera de relação de interesse, porque uma pessoa é contratada não porque ela é coitadinha, não porque ela é aleijada ou coisa parecida, mas sim porque ela tem que produzir. Ela tem que dar o retorno para o capital que é investido nela, seja através de salários, seja através de outro tipo de know-how. Então, o fato em si de pressupor que nós devemos empregar pessoas obedecendo à lógica do mercado e não a uma lógica de fraternidade, a uma lógica de proteção social dos mais fracos, aí nós percebemos que o Paulo Cogos está muito longe de ser cristão. E muito pelo contrário, ele idealiza um mercado que não existe, porque nós sabemos muito bem, o mercado de trabalho, ele em alguns aspectos é extremamente rigoroso, extremamente competitivo e em alguns aspectos também extremamente excludente de certos tipos de pessoas. Então não me venham com esse papo furado de que o mercado vai ajustar o espaço para essas pessoas. Depende muito de certas circunstâncias. E se hoje nós temos contratação de pessoas incapazes, ou pelo menos de pessoas que têm uma certa deficiência de produção, é porque existem outros fatores que não têm nada a ver com o livre mercado, ou que pelo menos acabaram pressionando a esse mercado para que fosse absorvente dessas pessoas. Mas na prática nós observamos que sim, a produtividade implica o quê? Implica resultados econômicos, e essas pessoas não dão bons resultados econômicos, embora possam até, talvez, tendo uma certa preparação, etc., mas isso gera um custo que talvez só terá resultados de longo prazo. Então essa história de dizer nós não devemos proteger socialmente os mais fracos, me parece uma atitude de um sujeito que é completamente alienado da realidade e que realmente não tem contato com as pessoas de carne e osso. Porque muita gente já me contestou dizendo, mas o Cogos é uma pessoa viajada, mas o Cogos conhece vários lugares do mundo. Daí, ser turista não quer dizer nada. Ser turista não te faz conhecedor da realidade dura de milhares ou milhões de pessoas. Se eu vou para a Disneylândia, se eu vou para algum país da Europa bancar o turista, tomando um cafezinho, sei lá, no centro de Paris, não me faz conhecedor, por exemplo, da realidade de uma pessoa que está aqui do meu lado, da favela que está aqui ao lado da minha casa. Então há uma diferença muito grande em torno disso no aspecto espacial. E o Cogos é aquele sujeito que não tem contato com o mundo real. Ele acha que o mundo real tem que se adequar ao fetichismo ideológico dele. E isso sem prejuízo de outros aspectos que, para um católico, me parecem bastante temerários, como, por exemplo, liberação das drogas, liberação disso, liberação da pornografia, liberação disso. Olha, ô Cogos, das duas uma. Ou você é uma pessoa muito problemática existencialmente, ou você é um mentiroso. Não tem outra palavra. Porque isso não tem nada de católico. Porque a catolicidade pressupõe que só existe liberdade para um bem real. Você está dizendo que toda uma indústria, todo um sistema tem que estimular o mal. É isso que você está dizendo. Você está ignorando o fato de que a droga tem uma indústria que movimenta bilhões de dólares. E que, portanto, com certeza essa indústria só tende a crescer se for liberada. Se com repressão às drogas já existe o problema da sua proliferação, imagina se for liberada. É como o aborto. Libera o aborto para ver se nós não vamos ter milhões de crianças jogadas na lata do lixo hospitalar. É muito simples. É o que aconteceu nos Estados Unidos.
e como acontece em várias experiências de liberação das drogas, ou seja, os aumentos de custos sociais, seja através do que? De roubos, de assassinatos, referentes ao quê? Referentes à liberação do tráfico de drogas pesadas. E a tendência muitas vezes dessa indústria é aumentar os níveis de dependência. Então, por que nós vamos permitir que um sistema empresarial, um sistema econômico, um sistema político possa instrumentalizar o poder de destruir as pessoas? Ou o poder de destruir até mesmo o livre-arbítrio, porque não me venho com esse papo de dizer que quem usa drogas escolhe. Não há escolha. O vício não tem escolha nesse sentido. O drogado muitas vezes é um dependente químico. E nós estamos dizendo que nós temos que potencializar mais essas estruturas que espalham essa dependência química. Vejam os mecanismos de controle social que há, por exemplo, na venda de drogas. Dessas drogas pesadas, como maconha, cocaína, etc. E o pessoal diz que maconha é uma droga leve. Leve o cacete, deixa o cara doido. A longo prazo o cara perde o raciocínio dele, fica birutão. Então não me venham com esse papo furado de que não, porque a igreja defende liberdade. Não, Cogos, vá ler a doutrina social católica, porque você é um ignorante no assunto. Ou você é ignorante ou você é mentiroso, não tem outra palavra. Ou então você tem uma terceira via, por assim dizer, você é problemático, você não tem contato com o mundo real. É isso que nós podemos dizer.